pessoal, vamos gravar mais um vídeo hoje sobre gramática chinesa e hoje nós vamos falar sobre a estrutura de números, né? Então, aqui, os números em chinês, eles seguem uma forma muito consistente e lógica. E uma vez que você dominou algumas partes complicadas, você vai saber como falar qualquer número em chinês. Então aqui, primeiro nós vamos começar do 1 até o 100. Então aqui a estrutura dos primeiros 10, né? Então vamos memorizar esses 10, né? Que não tem nada de complicado aqui, né? Então para 1 é o I, para 2 é o R, para 3 é o San, para 4 é o S, para o 5 é o U, para 6 é o Liao, para o 7 é o Ti, para 8 é o Pa, para o 9 é o Jiu e para o 10 é o Shi, tá? Então, essa estrutura aqui, de 1 a 10, esses são os ideogramas. Tá legal? Então, como a gente fala números de telefone. Então, da mesma forma que em português, né, os números em chinês são falados, né, individualmente como números, né? Então, por exemplo, 9, 5, 8, 3, 2, né? Usando os números de 0 até o 9. A única coisa diferente aqui é que no número 1, ele é frequentemente pronunciado como iao em vez do i, só para evitar confusão, né, quando falar ao telefone, né, com o número 7, né, que é o i, ti, às vezes é parecido, né, a pronúncia. Eu acho que isso é da mesma forma que em português, né, um paralelo, né, como a gente, ao pronunciar números de telefone, a gente não fala 6, para não confundir com 3, a gente fala geralmente meia, né? 6782, né? Então, da mesma forma que esse meia em português, eles usam-se yao em chinês, né? Para evitar confusão com o número 1. Então, aqui, Yao Yao Lin, né? Falando que é o número da polícia, né? No PRC. Bom, eu não sei muito bem o que é PRC, né? Mas deve ser um número de emergência, né? Deixa eu até ver aqui se eu acho que PRC. Ah, tá. Aqui na China, né? Tá, uma abreviação para a China. People's Republic of China, né? Então, é o número da polícia na China, né? Yao Arlin, então é o número da ambulância, né? Esse 120 aqui. Yao Yao Yo, o número para reportar um incêndio, né, dos bombeiros, né, que é esse aqui, 119. Então, se for viajar para a China, acho que são números importantes da gente saber. Aqui, os números de telefone aqui, né, tem 11 dígitos, né, na China, né, então, Yao San Wu Lin Yao Arlin Lin Yao Arlin, né, então, conforme vemos aqui, né, a estrutura em chinês, eles dividem em 3, depois em 4 novamente, né, então, os números são mais longos, né, em chinês, né, os números telefônicos, porque eu acho que tem mais pessoas, né? Então precisa de uma variação maior de números, né? Para comportar, né, tantos telefones. Agora a gente vai ver aqui a estrutura de acho que é 11, né, até o 20, né? Que também segue uma forma muito lógica, né? Então eles são formados pela palavra 10, né, que é o shi, seguido por um dígito, né, de 1 a 9. Então, por exemplo, 11 ele segue como shi i, 12, shi er, 13, shi san, e assim por diante, né? Até chegarmos no shi jiu, que é o 19. Então aqui tem a estrutura aqui, né? 11 de novo, né? Shi i, 12, shi er, 13, shi san, 14, shi si, 15, shi u, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Então aqui as estruturas, né, acima de 20, né? Que também segue uma forma muito lógica, né? Então, por exemplo, 20, né, é 2, 10, né? Arche, 30 é 3,
10, 30, e assim por diante. Então, essa estrutura, né, é só adicionar um número e o 10. Então, por exemplo, aqui, ó, falando aqui, né, sobre 21, né? 34. 24, né? 34. Agora aqui 99, ó. 99. Então, segue uma maneira bem lógica e consistente, né? Então, a estrutura aqui é o número, o 10, né? Ou o número, o e outro número. E aqui tem alguns exemplos. 20, 20, 23, 23, 30, 30, 39, 39, 40, 40, 44, 44, 50, 50, 73, 73, 82, 82, 97, 97. Então, quando a gente começar a falar agora aqui, até chegar no 100, o 100 vai ser assim, ó. 100, que é e a palavra para seco, né? Então, até agora a gente aprendeu como contar de até 100, né, em chinês. E agora a gente vai aprender de 100 para frente, tá? Então, como que a gente lida com os zeros, né? Então, note que aqui o zero, no meio de um número, você vai ler, né, o lin e você não vai colocar uma unidade como 10, né, ou 100 depois dele, né? Como alguns exemplos vão mostrar, né, como que acontece, né? Com esses 10, né, o dezenas, né? Acho que a palavra tens é dezenas, né, colocado nos zeros, né, em números de 3 dígitos. Então a estrutura é essa aqui. O número, o pai, que é 100, né? O lin, que é 0, e o número. Então aqui, ó, olha esses exemplos aqui, ó. 101. Então é i pai, lin i 202. Arbai, lin ar. 206. Arbai, lin liao. 305. Sanbai, lin u. 407. Sibai, lin qi. 504. Ubai, lin si. 602. Liubai, lin ar. 701. Tibai, lin i. 803. Babai, lin san. 909. Joubai, lin jou. Então, é importante notar, né? Nesses exemplos aqui, ó, que tem o zero, a gente precisa pronunciar o lin, que é o número para zero, né? Aqui, pinim, lin, né? Importante. Não pode falar sem falar o zero, né? Tá errado, né? E a gente vai entender por quê, né? Agora. Então aqui, para números do 110 e acima, né? Então, para números maiores que 100, se o número terminar em zero, né? Como por exemplo, né, 150, você pode ler aqui, ó, 150, né? Então você pode ler 1, 100, 5, 10, mas frequentemente é lido dessa forma aqui, ó, 150. Então, 1, 100, 5. Então, o zero à direita ele foi cortado aqui, né? Mas dá para entender, né, que está falando sobre 150 e não 105, né? Aqui, ó, ele sempre significa 150. Por isso que você nunca deve usar, nunca será 105, né? Como descrito acima, né, o 105 você vai ler i bai lin u. Então, por isso que é importante aqui, ó, nesses exemplos, nunca esquecer do, 105, do zero, né? Porque se você falar aqui, ó, sem o zero, esse 101 vai se tornar 110, 202, 220 e assim por diante. Então, é importante, muito importante, quando a gente falar esse tipo de número, a gente sempre usar o lin para se referir a esses números com zero no meio. Agora aqui, para números maiores que 100, que terminam com as dezenas, então
é normal pronunciar o 10 como ishi, né, em vez de apenas shi. Então, é comum a gente pronunciar sempre como 10, né? Não somente como 10, né? Para números acima de 10. Então, no caso de 110, né? Deixa eu ver se tem aqui marcado. Eu acho que não, mas vai ficar. Então, i bai i shi, tá? 110, tá? Também, algumas vezes, o número 200, ele é lido como arbai, mas frequentemente também ele é lido como lianbai. Então, ambos eles estão ok. E até tem um artigo aqui, né, que vai falar a diferença entre ar versus o liang, né? Que mais para frente a gente vai gravar um vídeo, né, falando sobre a diferença dos dois, né? Mas por enquanto, né, a gente vê que os dois aqui no caso aqui são corretos no caso de 200, tá? Então aqui só para reforçar a estrutura, né? O número pai, que é 100, né? Mais um número, o shi, que é 10, mais outro número. Mais alguns exemplos, né? Aqui aquele exemplo que eu falei do 110, né? Aqui, ó. I bai i shi. Então tem que falar o 1 antes do 10, né? I bai i shi i, 111. 210. Ar bai i shi, 350. San bai u shi, 480. Si bai ba shi, 550. U bai u shi, 635. Liu bai san shi u, 777. Qi bai qi shi qi, 832. Ba bai san shi er, 999. Jiu bai jiu shi jiu, tá? 999. Agora aqui, depois dos cens, né? Ou das centenas, né? Não, desculpa, depois de 1000, né? 1000. Então, tian é a palavra, né, para 1000 em chinês. E o uso dessas regras é muito similar com as regras do 100, né? Só que vale notar, né, que não importa quantos zeros vão ter no meio do número, você sempre vai dizer apenas um zero, né? Lin, apenas um zero, né? Por exemplo aqui, né? 1001, então 1000, né? I qian lin i. Então não vai ser, né? I qian lin lin i. Não, é um zero só que vai ser pronunciado. Aqui, 1010, né? 1010. 1019. 1019. 1020. 1020. 1100. 1100. 1101. 1101. 1234. 1234. 2345. Ó. Note que agora, ó, pro 2, ó, ele usou o liang, tá? Então é 2345. 8765. 8765. 9999. 9999. Tá? E aqui, 10.000 em diante. Então, as coisas ficam um pouquinho mais complicadas, né? Quando a gente fala de 10.000. Então, isso vai ser explicado, né, num outro vídeo, né? Quando a gente falar sobre os números grandes em chinês. Né? Então, por hoje a gente vai parar aqui, né? No 9.999. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham sanado algumas dúvidas e até mais. 再见!